O turismo é muito mais do que hotéis e restauração e animação turística, que são elementos muito importantes do turismo, mas o turismo tem um efeito multiplicador em diferentes áreas. Falamos de cultura, falamos de agroalimentar, falamos de construção, portanto o turismo é um dinamizador das economias locais. Em primeiro lugar, dizer que Portugal é um destino de referência internacional, que tem vindo a crescer de forma muito expressiva nos últimos anos. Em 2022 nós tivemos o melhor resultado sempre em receitas turísticas, superámos em mais de 15% face a 2019, que já tinha sido o melhor ano de sempre. E já em 2023, neste ano, neste semestre, nós temos o melhor semestre sempre do ponto de vista turístico em Portugal, portanto é o melhor semestre da história do turismo. E este crescimento do turismo, esta distinção internacional, deve-se a várias razões. Às empresas do turismo, que são a força da economia, às instituições, aos trabalhadores e também aos atributos da marca Portugal. Porque, de facto, Portugal tem recursos turísticos únicos. A natureza, a cultura, a história, a gastronomia e os vinhos e os portugueses. E todos estes atributos a que se juntam as empresas e as instituições fazem, de facto, Portugal um destino turístico de excelência e que tem vindo a crescer. E, de facto, tem crescido e nós temos, neste momento, cerca de 90% da procura turística concentrada no litoral. E cerca de 95% da procura turística internacional também está no litoral. E o que nós pretendemos com esta agenda do turismo para o interior é ter mais turismo ao longo de todo o território. E por isso nós temos estado a crescer, queremos continuar a crescer do ponto de vista turístico, mas queremos crescer bem. E crescer bem significa crescer com sustentabilidade, com autenticidade, ao longo de todo o ano e ao longo de todo o território. E para crescer ao longo de todo o território, tomámos uma decisão, que foi de lançar uma agenda do turismo para o interior, que permita puxar, ligar o litoral ao interior e puxar por aquilo que o interior tem de excepcional, nas suas diferentes dimensões, da cultura, da paisagem, da natureza. E ao fazermos esta agenda do turismo para o interior, resolvemos fazê-la também, construí-la no território. Isto é, ouvimos as regiões, as instituições, as empresas, percorremos desde o interior ao Algarvio, ao Alentejo, ao centro de Portugal, ao norte de Portugal, ouvindo também as instituições. E a partir daqui, de facto, desenvolvemos um referencial estratégico e com um sentido de impulsionar o desenvolvimento turístico do interior, diferenciar o interior com mais apoios e com campanhas específicas e, sobretudo, concretizar. E é isso que estamos agora a fazer com esta agenda do turismo para o interior, porque o turismo tem um papel muito importante enquanto dinamizador das economias locais. Porque o turismo é muito mais do que hotéis e restauração e animação turística, que são elementos muito importantes do turismo, mas o que eu quero dizer é que o turismo tem um efeito multiplicador em diferentes áreas. Tem um efeito catalisador, quando falamos de turismo falamos de cultura, de agroalimentar, falamos de construção, portanto o turismo é um dinamizador das economias locais e é por isso que se nós desenvolvermos o turismo do interior, estamos também a desenvolver outras economias que interagem com o turismo e por isso nós estamos neste momento muito focados em desenvolver o turismo como um todo em todo o país, mas tendo também um olhar atento para o desenvolvimento turístico do interior. Porquê é que fazia sentido também alavancar todo este interior numa só criatividade, numa só abordagem? O que é que isto traz de mais-valias também, esta campanha? A Viaja pelo Teu Interior é o mote da nossa campanha e que tem duas dimensões. Tem uma dimensão emocional, no fundo, que tem que ver com cada um de nós. Viaja pelo teu interior, pela tua natureza, pelas tuas raízes, pela tua cultura, em que a viagem ao interior de cada um de nós e ao interior de Portugal nos convida também a essa introspeção e a viajar às nossas raízes. Portanto, uma dimensão mais emocional. E também tem uma vertente territorial. Viaja pelo teu interior na dimensão territorial, por exemplo, viaja pelo teu Douro, pela tua Serra da Estrela, pelo teu Alqueva, pelo teu interior algarvio. São essas duas dimensões, viaja pelo teu interior emocional e territorial, que nós queremos valorizar. E é por isso que eu dizia há pouco que uma das campanhas que estamos já neste momento a implementar é o Viaja pela tua Serra da Estrela, apoiando precisamente a comunidade intermunicipal Beiras e Serra da Estrela para desenvolver essa campanha. Porque de facto é também uma campanha colaborativa.
onde é uma campanha que se convida também todos os operadores, as instituições territoriais, a adotar também esse lema de viagem pelo teu interior e que temos sentido, aliás, entusiasmo e mobilização nesta campanha, que tem várias formas de a materializar, seja no domínio das redes sociais, seja em meios de comunicação social, portanto, tudo o que diz respeito para, precisamente, termos também mais procura internacional no interior, porque, como disse há pouco, 95% da procura turística internacional do país concentra-se ainda no litoral e nós queremos mais procura internacional também no interior do país. Esta agenda do turismo para o interior tem também uma preocupação muito importante, que é um instrumento para concretizar projetos. Podia ser só um referencial estratégico, mas não, é um referencial estratégico para concretizar. E por isso mesmo afetámos uma dotação global inicial de 200 milhões de euros para potenciar o turismo, que no fundo incide em 4 grandes áreas. Em primeiro lugar, valorizar o território, naquilo que é a preservação e valorização dos nossos recursos turísticos únicos, da nossa natureza, do património histórico-cultural, apoiar as empresas, naquilo que é também no que diz respeito à transição climática, à transição energética e à transição digital, reforçar a sua competitividade, também na qualificação de recursos humanos, que é algo muito importante no domínio do turismo em particular, sem prejuízo de outras áreas ser também importante as qualificações, e depois também a promoção turística, quer nacional, quer internacional. E para isso mesmo nós lançámos já medidas que estão já no terreno, com instrumentos de apoio para apoiar entidades públicas e privadas. Por exemplo, a linha Mais Interior Turismo visa apoiar projetos de natureza pública que permitam qualificar o nosso turismo no território, desde miradores, que hoje visitamos, desde praias fluviais, aquilo que é a requalificação de património, tudo isso são exemplos para qualificar e gerar ainda maior atratividade aos territórios do interior. Pode também ser a valorização da nossa gastronomia, são projetos para valorizar e reforçar a atratividade do interior de Portugal nos seus diferentes territórios do interior. Depois temos também sistemas de incentivo de apoio às empresas, nomeadamente o Portugal 2030, onde há uma dotação específica para o interior e onde são incentivos de até 40% da fundo perdido. Aqui é para apoiar as diferentes atividades económicas, mas onde o turismo se inclui. Mas também temos uma linha de microcrédito do turismo para pequenos investimentos, para o turismo rural, para a restauração, para o artesanato, que é também uma linha especificamente para o interior e para o turismo, para microcrédito, que tem também uma componente de fundo perdido. E por isso estamos a trabalhar em 2 dimensões, a reforçar a atratividade do nosso território e ao mesmo tempo apoiar as nossas empresas com instrumentos específicos e direcionados para o interior para reforçar a atratividade e as empresas do turismo do interior.